professor Matheus Giombelli é bacharel em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e possui mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Parte das atividades dele de doutorado ele desenvolveu no USDA, no Clay Center, em Nebraska. E ele fez um período de pós-doutorado ainda na UFV e hoje ele é professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, né, onde ele trabalha com os temas voltados para a área de nutrição e produção de ruminantes, atuando principalmente em nutrição de vacas, nutrição gestacional e programação fetal, suplementação estratégica de bovinos em pastejo, exigências nutricionais de bovinos de corte e análise de dados em agropecuária. Ele desenvolve outras atividades em revistas científicas, também na pós-graduação, com orientações e coordenações de projeto, e tem um grupo de pesquisa que ele vai poder falar para vocês melhor um pouco sobre as atividades deles durante a apresentação dele. Professor Matheus, obrigado por estar com a gente hoje. Seja bem-vindo a Araguaína. Espero que você retorne mais outras vezes. Obrigado pelo esforço de estar com a gente aqui hoje. Fique à vontade para ministrar a sua palestra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Fabrícia, pela apresentação. E o professor José Nilma, não só pela, professor Fabrício, pela apresentação e também pela carona, cuidado aí pela jornada para conseguir chegar aqui em Araguaína. E o professor José Nilma pelo convite. E é um grande prazer, satisfação enorme estar aqui, primeira vez que eu venho para Araguaína. E a ideia é conversar com vocês um pouco nessa tarde sobre alguns temas novos, e alguns nem tão novos, mas que são importantes para a gente conseguir melhorar e evoluir tecnologicamente a pecuária de cria, de modo que a gente consiga seguir avançando nessa importante fase do sistema de produção de bovinos de corte. Muitas das coisas que eu vou falar são resultados de pesquisas que a gente tem feito na UFLA e em parceria com algumas outras universidades e instituições, e outros são temas já recorrentes e alguns outros temas em evidência. O objetivo é dar um apanhado geral com abordagem bastante prática, aplicada, que reúna pontos importantes, segundo minha avaliação, para a gente evoluir a intensificação e a sustentabilidade da pecuária de cria. Tá joia? Então, mas para isso, eu gostaria de começar falando sobre o tamanho do negócio que é a pecuária de cria, o tamanho do negócio que a gente está envolvido. Beleza? Para começar, veja bem, o Brasil tem 1% da área do território nacional ocupada por cidades, sabe? Somente toda a área urbana do território brasileiro ocupa 1% do território. E a pecuária de cria ocupa 14% da área do Brasil. Então, só de área de produção usada para cria, nós temos 14 vezes mais área do que a soma de toda a área urbana do Brasil. A área usada para cria no Brasil, que é uma área de cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, é equivalente à Colômbia, ao país Colômbia como um todo, certo? Então, e a gente ainda pode ampliar essa analogia e fazer o seguinte, ó, somando essa área de cria que a gente tem no Brasil, ela também é equivalente à soma da França, Espanha e Portugal, juntos, certo? Somar todos esses 3 países dá a área que a gente usa para fazer pecuária de cria no Brasil. Ou ainda dá para somar, ó, Alemanha, Polônia, Itália e Reino Unido, juntos também. Veja, esses 4 países juntos formam a área da pecuária de cria no Brasil, que também é equivalente à área da África do Sul ou da Colômbia, como eu já mencionei para vocês. Então, a gente trabalha com um negócio que ocupa uma parcela gigantesca do território nacional, certo? E ainda uma outra analogia para a gente fazer é o seguinte: o mundo tem 195 países, certo? Se a gente, dos 195 países, mais da metade deles, 100 países, cabem dentro da área de pecuária de cria no Brasil,
Quando a gente ranqueia os países do menor para o maior, a gente pega os 100 menores países do mundo, todos somados, eles cabem dentro da área territorial que a gente usa para fazer pecuária de cria no Brasil, certo? Vocês veem que é muita coisa. E ainda, se a gente botar numa balança toda a população brasileira de um lado e do outro lado a gente colocar todas as vacas e bezerros que a gente usa para fazer pecuária de cria no Brasil, nós temos aí 38 milhões de toneladas de vaca e bezerro e 14 milhões de toneladas de gente. É um negócio que é cerca de 2,5 vezes maior do que a população brasileira. Óbvio que essa analogia serve apenas para a gente comparar o tanto de comida, por exemplo, que a gente tem que produzir, que precisa ser produzida, né, nesse país para poder alimentar as vacas e bezerros que a gente usa para a pecuária de cria. Então, esse começo é só para dar uma ideia da dimensão do negócio que a gente está mexendo, do que nós estamos falando quando a gente fala de pecuária de cria no Brasil. E, ao falar desse tamanho, a gente pode falar também um pouco sobre custo. E aí o custo que eu vou falar aqui não é custo financeiro, para a gente ter uma dimensão dentro da pecuária de corte. Eu vou falar um pouco aqui sobre custo energético, o custo nutricional da pecuária de cria. Que é o seguinte, se a gente considerar o que uma vaca gasta para poder parir um bezerro, certo? Para ela se manter e para ela gestar o bezerro e entregar o bezerro recém-parido no chão. Essa vaca gasta isso aqui, 6,17 gigacalorias de energia metabolizável. Esse aqui está colocado na moeda de energética, entendeu? Nutricional, né? Mas 6,17 gigacalorias de energia metabolizável não é algo palpável, né? A gente não consegue saber que tanto que é, se é muito, se é pouco. Então, isso aqui é o equivalente em energia nutricional que dá para fazer 11,3 arrobas de recria e terminação. Se a gente pegar animal de crescimento pós-desmama, fazer uma média até chegar ao abate, essa quantidade de energia aqui dá para fazer isso aqui, 11,3 arrobas de recria e terminação. Aí se a gente põe valor nesse negócio aqui, 280 reais arroba, dá aqui quase 3 mil reais para colocar um bezerro no chão, certo? Para mantença da vaca e para ela parir o bezerro. E aqui não vai até desmama, não. Se a gente levar essa conta até a desmama, aí esse somatório de energia metabolizável aqui vai para 9 gigacalorias de energia metabolizável, que são equivalentes à energia que a gente usa para fazer 16 arrobas e meia de recria e terminação. E se a gente põe o preço de arroba aí, dá R$ 4.290. Fazer um bezerro desmamado não vale isso tudo, né? Então, essa conta, essa analogia, é para ver que a vaca de cria arranca nutrientes e arranca energia no sistema de produção sem a gente perceber direito, sabe? Mas faz um negócio que tem muito valor. Se a gente quisesse equiparar valor no esforço nutricional gasto do sistema de produção, comparando a cria comparando recria e terminação, esses aí seriam uns valores teoricamente justos, entendeu? Se a gente colocar todo mundo no mesmo equivalente de moeda energética, tá? Essa quantidade de energia gasta aqui, ela é mais da metade do que se gasta para poder fazer um boi gordo de 21 arrobas. Então, um bezerro desmamado com 7 arrobas, que tem 1/3 do tamanho, né, de um boi gordo, ele custou, em esforço e energia nutricional para o sistema de produção, mais da metade do que vai ser gasto ao longo de todo o ciclo, certo? Mesmo tendo apenas 1/3 ainda do tamanho, tá bom? Aqui são algumas contas adicionais para mostrar que um ano de uma vaca de cria, certo? Gasta aí o equivalente que a gente tem para produzir 12,6 arrobas de recria e terminação, considerando energia, e 15,6 arrobas se a gente considerar a proteína. Outro ponto é que uma vaca vazia, uma vaca que fica um ano vazia, por exemplo, só para a mantença dela, ela gasta o equivalente a mais de 8 arrobas aí, de energia para fazer recria e terminação. E a cada 45 dias que uma vaca fica à toa no sistema de produção, certo? Significa que se você errar na reprodução ou no score dessa vaca e atrasar a reprodução dela, esses 45 dias de atraso, cada 45 dias de mantença de uma vaca, você desperdiça energia de mantença que é equivalente à energia suficiente para fazer uma arroba de boi
de recria ou de terminação, certo? Só para mostrar que não dá para brincar com vaca, porque a gente desperdiça no sistema de produção muita energia, muito esforço nutricional. E por isso que a gente merece dar mais atenção para esses animais, para que a gente consiga aproveitar o tanto de oportunidade que a gente tem nessa área, certo? Isso aqui foi um resumo para poder mostrar para vocês como a cria é cara do ponto de vista nutricional. Tá? Agora, mostrando isso, eu mostro aqui um cenário de possibilidade de melhoria, considerando que se a gente intensificasse a cria, isso aqui é para mostrar que intensificar a pecuária de cria é um negócio é algo necessário, tá? Veja bem, considerando o cenário atual, se a gente projetar aqui, usar tecnologias de produção que permitam a gente melhorar em 30% a capacidade de suporte das áreas de pastagem que tem cria, isso significa que numa área que se mantinha 10 vacas de cria, a gente passa a manter 13, entendeu? Isso é melhorar 30% a capacidade de suporte. E ao mesmo tempo a gente melhorar 20% a eficiência reprodutiva, isso significa que uma fazenda que desmamava 60%, uma taxa de desmama de 60%, passe a ter uma taxa de desmama de 72%. Não é nada absurdo, certo? Do ponto de vista zootécnico, a gente chegar nessas evoluções, certo? 30% da capacidade de suporte e 20% de eficiência reprodutiva. Se conjuntamente a gente fizer essas duas coisas aqui, a gente consegue economizar 36% da área territorial usada para pecuária de cria no Brasil. Certo? A gente consegue reduzir, que dá uma redução de 25% da área de pastagem no Brasil. Isso aqui são milhões e milhões de quilômetros quadrados que dão um potencial da gente utilizar para, ou até mesmo para pecuária de corte, evoluir e melhorar a pecuária de corte, ou usar para agricultura, ou usar para reflorestamento, para uma série de outras atividades que gerem riqueza. Até mesmo a área de regeneração pode ser incluída nisso daí, sabe? Enfim, e essa economia representa um total de 5% da área territorial do país. Certo? Isso aqui é só uma projeção de cenário para mostrar o potencial de melhoria e de evolução que nós temos na pecuária de cria do Brasil. Beleza? Bom, dito isso, uma parte do que eu vou apresentar aqui para vocês é resultado de algumas apresentações que foram feitas num simpósio que a gente teve algumas semanas atrás, lá em Lavras, que foi o Simpec, que é o Simpósio de Pecuária de Corte, que o nosso grupo de estudos lá, que chama NEPEC, que é Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte, nosso núcleo de estudos organiza, e a gente fez essa edição do Simpec 100% focada em pecuária de cria. E aí, esses temas que eu estou mencionando aqui, essa necessidade de intensificação, ficou bastante evidente nas apresentações e discussões que a gente teve lá. E alguns dos pontos que eu trago para apresentar aqui para vocês são, inclusive, resultado do que a gente viu sendo apresentado lá. Beleza? E aí, toda apresentação que eu faço, toda discussão que envolve pecuária de cria, eu sempre procuro basear em 3 pilares, em 3 pontos principais, que são o seguinte, e eles são também o que sustentam aquilo que a gente vai apresentar e discutir nessa palestra. Tá? O primeiro deles é o seguinte, entender o lado da vaca. Tá? Porque uma vaca de cria vive num ambiente complexo, ela tem uma fisiologia, um metabolismo próprio, que é também complexo. E muitas vezes a gente negligencia isso. Quando a gente esquece isso, a gente arrisca a cometer erros no sistema de produção. Certo? Então, entender o lado da vaca, que é justamente ter conhecimento sobre nutrição, sobre fisiologia, sobre o que a vaca demanda, sobre como que o organismo dela funciona em cada etapa do ciclo de produção. Segundo ponto é entender o ciclo de produção, porque essa vaca está dentro de um ciclo de produção. O ciclo de produção ideal é ter uma vaca de cria entregando um bezerro desmamado, viável, uma vez por ano, certo? Um bezerro por ano, beleza? Então, e aí como que esse ciclo de produção é organizado? Quando que ocorre a estação reprodutiva, quando que o parto vai ocorrer, certo? Quando que a desmama vai ocorrer, em que época do ano, como que está organizado dentro das estações do ano, dentro da época que chove, dentro da época que não chove e assim por diante, certo? Essa vaca, que a gente está falando aqui, fisiologia e metabolismo dela, está dentro de um ciclo de produção. O terceiro pilar é usar ciência, ou seja, é entender o que a ciência já produziu de informações sobre isso, e aí juntar esses 3 pilares, certo?
para poder dar dicas, sugestões e recomendações que sejam possíveis de aplicação prática. Tá? Com base... Então, tudo que eu vou apresentar e falar para vocês aqui tem como base esses 3 pilares aqui. Combinado? E aí, para isso, nós vamos seguir um fluxo de conversa aqui, um fluxo de informação, que tem alguns tópicos, tá? Cujo objetivo é poder mostrar para vocês sobre inovações tecnológicas para a pecuária de cria. O primeiro tópico que nós vamos falar a partir de agora, porque isso foi só uma parte introdutória, o primeiro tópico que nós vamos falar a partir de agora... Não, beleza. Acho que o professor Zé Nilma está gostando aí, porque ele falou que pode falar umas 2 horas seguidas. Primeiro tópico que nós vamos falar aqui é o seguinte, é sobre um ponto básico para quem quer adotar tecnologias na pecuária de cria. Esse primeiro ponto aqui não é nem inovação e não é nem tão tecnológico assim. Só que se você quiser adotar inovação tecnológica, tem que fazer isso aqui. Beleza? Para deixar bem claro. Segundo, vamos falar sobre uma vaca diferente para cada etapa do ciclo de produção. Depois a gente vai falar sobre a mina de ouro que é desperdiçada. Depois nós vamos falar sobre o conceito de gestão nutricional, sobre o que fazer em cada etapa do ciclo produtivo. Vamos falar sobre sistemas de intensificação para a cria, falar sobre o que há de novo sobre precocinhas, falar um pouco rapidamente sobre a parte econômica para poder encerrar. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto, que é um ponto básico para quem quer intensificar, fazer qualquer coisa, evoluir na pecuária de cria, isso aqui, ó. Não é nada tão tecnológico, mas significa que qualquer ação que você for fazer numa fazenda de cria, buscando melhoria, você, querendo ou não, você vai ter que trabalhar com divisão de lotes, organização do sistema. E aí precisa ter estrutura para isso, precisa ter cerca. Então, é difícil a gente falar, por exemplo, sobre suplementação, querer falar sobre suplementação com proteinado, numa fazenda que não tem esse tipo de estrutura, porque você precisa, para poder otimizar o uso dos recursos, do suplemento, você precisa dividir, separar lotes, fazer separação de lotes, seja por época, seja por condição corporal, e assim por diante. E até porque os animais têm, vacas de cria, elas são a categoria animal que mais estabelece hierarquia, isso com base em hierarquia social, né, dentro do grupo delas mesmas, com base em idade, peso e experiências que elas já viveram ao longo da vida. Essa é uma vaca aí que já entregou 8 bezerros, uma vaca de uns 12 anos, o tanto de experiência que ela já viveu na vida dela. E ela recorda isso, ela aprende, né? São animais muito inteligentes. Então, eles têm uma hierarquia muito bem estabelecida. Se você trabalha com... vai aplicar... vai usar um suplemento numa categoria que tem uma vaca dessa aí, que está junto com a novilha está com score ruim, precisando melhorar a score, e essa vaca velha está lá no meio, quem que você acha que vai comer todo o suplemento que você coloca? Entendeu? E aí a suplementação não funciona. Já aconteceu uma vez eu dar uma palestra no auditório assim, sobre programação fetal, e eu falei de uma situação que a gente aplicou um proteinado um proteinado de um nível até alto, né, 3 gramas por quilo, um proteinado de 40% de proteína, deu um monte de melhora nas vacas, até mostrar aqui rapidamente. E um produtor me desafiou, ele falou assim, nesse aí não funciona não, você já fizeram na fazenda e não dá certo não, isso aí só vai engordar as vacas que já estão gordas e as vacas magras continuam do mesmo jeito. Mas é justamente por conta disso aí, tá? Do fato de ser uma categoria que tem uma hierarquia bem estabelecida e você tem que tomar cuidado com isso. Vacas são inteligentes, elas são capazes de aprender, de recordar informações relevantes para a sobrevivência delas, e óbvio que isso envolve recursos alimentares, e essa hierarquia leva a consumo desigual de suplemento, compromete o desempenho das vacas que são mais submissas, aquelas que são dominadas. Isso faz com que sempre não tenha um lote de vaca que você não tenha variação de score de condição corporal, certo? Principalmente quando você oferece alguma coisa além de simplesmente o capim que está lá, tá? E aí, quando a gente trabalha com lotes menores e mais homogêneos, você consegue trabalhar com, além disso, né, maior número de coxos, você consegue promover consumo mais uniforme de suplemento e melhorar. E assim, não estou arrancando isso aqui do bolso, não.
Isso aqui é bem estabelecido na literatura científica. Aqui eu separei 3 artigos científicos aqui, se vocês quiserem até dar uma olhada, que falam sobre isso, sobre essa característica de hierarquia, que mostram que essa categoria, que é a categoria de vacas adultas, tem hierarquia muito bem estabelecida, consumo desigual, enfim, e você precisa organizar e precisa separar elas. Certo? Segunda dica. A primeira foi essa. Segunda dica, que é o segundo ponto, entender o lado da vaca. Tá? Porque a gente tem uma vaca diferente em cada etapa do ciclo de produção. Esse daqui é um gráfico que eu sempre uso, que mostra aqui no eixo X o tempo em dias do ciclo de produção em relação à gestação. A gente tem 365 dias aqui, porque eu estou colocando aqui uma vaca entregando um bezerro por ano, tá? Mas o gráfico começa com menos 75, porque é em relação à gestação, tá? E vai chegar um ponto aqui que tem o 0, que é a prenhez. Então, o menos 75 é o parto, tá? Considerando aqui um parto 1º de outubro, o 0, aí pariu 1º de outubro, vai ter uma lactação de 205 dias, uma prenhez aqui 75 dias depois, né? Dia 15 de dezembro, que aí é o dia 0, e assim por diante, tá? E uma gestação aqui, 292 dias, até um próximo parto no dia 1º de outubro do ano seguinte. E no eixo Y nós temos o somatório das exigências de energia dessa vaca. E aí aqui está claramente visível a divisão em mantença, lactação e gestação, que são os 3 grupos de exigências nutricionais que a vaca tem, certo? O que a gente consegue observar aqui é o seguinte, que eu quero deixar bem claro para vocês. Uma vaca dessa aqui nunca fica à toa. Ela está sempre com um processo fisiológico super importante acontecendo. Numa fração do tempo aqui ela vai estar lactante, numa outra fração do tempo ela vai estar... Tem uma desmama que eu esqueci de puxar aqui. Ela vai estar lactante e gestante ao mesmo tempo, ou seja, vai estar tomando conta de 2 bezerros, e depois ela vai estar só gestante de uma outra fração do tempo. Certo? Junto com isso, a gente tem que entender que há uma distribuição da produção de alimentos natural, porque essas vacas aqui vão estar no pasto normalmente, então a gente tem que considerar aqui o ciclo de produção forrageiro do ambiente onde essas vacas estão, certo? E ainda coloco aqui um dado um pouco mais recente, eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, que é sobre a capacidade de consumo dessa vaca. Tá? O tanto que ela consegue comer de alimento varia ao longo do ciclo de produção, em função das características dela, em função das características do ciclo de produção. Esse aqui é um gráfico só para mostrar o que uma vaca faz ao longo do ano. Ela fica, uma vaca de 1 bezerro por ano, com desmama de 7 meses, ela fica 20% do tempo só lactando, só lactante, né, 75 dias. Ela fica 36% do tempo aqui, 130 dias, gestante e lactante ao mesmo tempo. E 44% do tempo, que dá 160 dias, só gestante. E à toa fica 0, entendeu? Nem 1 minuto à toa. Isso significa que ela está 100% do tempo em metabolismo homeorrético. Metabolismo homeorrético significa que tem um sistema, né, ou um órgão que recebe prioridade do funcionamento do organismo. Nesse caso, ou vai ser a glândula mamária, quando ela precisa nutrir e dar suporte ao novo indivíduo da espécie, né, o bezerro, em aleitamento, ou vai ser o útero grávido, e algumas vezes até os 2, ao mesmo tempo. Tá bom? Aí eu trago só alguns resultados recentes de pesquisa que a gente tem sobre isso, porque entender o lado da vaca é um dos principais motivadores da pesquisa que a gente tem feito na UFLA, e em parceria com outros colegas e outras instituições também. É gerar conhecimento que seja aplicável e que melhore o nosso entendimento sobre como a vaca enfrenta o sistema de produção e com base nisso, o que a gente pode fazer de melhor dentro do sistema de produção. Tá? Aqui eu trago uma pesquisa que nós fizemos sobre capacidade de captação de nutrientes em vacas de corte em função do estágio fisiológico. A gente fez isso usando gestação e lactação, e para isso nós trabalhamos com fêmeas canuladas do rumen, fazendo gestação e lactação delas, e aí, com acesso à cânula ruminal, a gente conseguiu acompanhar todo o processo digestivo em função do tempo de gestação, em função do tempo de lactação nesses animais. Beleza? Aí são 2 artigos científicos publicados, mas o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte:
um resumão disso aqui é que durante a gestação, o rumen ele perde espaço, porque o útero grávido da vaca, que cresce bastante, ele cresce para dentro da vaca, né? Não cresce para fora. Diferente em bípedes, nós somos ser humanos bípedes, a gestação numa mulher, ela cresce, a maior parte do espaço ocupado é quase que para fora do corpo da mulher. E numa vaca, não, é para dentro. Então, alguém sofre, alguém paga o pato, e quem paga o pato disso aí é o rumen. Então, a capacidade de armazenar alimento dentro do rumen reduz muito ao longo da gestação. Beleza? Isso compromete, e não significa que a vaca simplesmente fala assim, não, então tá bom, o rumen está perdendo espaço, beleza, vou comer um pouco menos. Não, tem uma série de adaptações fisiológicas que ela faz para tentar compensar isso daí. Tá? Bom, estou trazendo assim, de modo geral, a gente estudou tudo, inclusive a biologia molecular da parede ruminal ao longo de toda a trajetória da gestação, e a gente viu que um monte de coisa que acontece lá é resultado de uma alteração do funcionamento do rumen durante a gestação, certo? Chega no final da gestação, o rumen entra no estado de economia de energia, a vaca consegue aumentar a taxa de passagem por conta disso, e isso tem menor digestão, como uma forma de tentar dar uma equilibrada na capacidade de consumo, aumentar a capacidade de consumo dela. Tá? Esses aqui são os gráficos sobre captação de nutrientes, o que eu quero mostrar para vocês de forma mais resumida é esse gráfico aqui, ó, que mostra, esse aqui no eixo X em função dos dias de gestação, quanto que a capacidade de consumo, de captação de nutrientes, aqui está representado por consumo de energia digestível em quilocalorias por quilograma de peso corporal por dia, tá? É uma medida geral de capacidade de captação de nutrientes, beleza? Porque já considero que foi digerido aqui. Como que isso varia em função dos tempos de gestação que nós estudamos, certo? Esse gráfico mostra em relação ao zero aqui, que seria uma condição de não gestante. Então, esse efeito mostrado aqui, é o efeito do estágio fisiológico. Tá? Tem um desenho de uma curva aqui que mostra o seguinte, ó. O que nós encontramos é o seguinte, mesmo com um rumen que tem 40% menos de espaço, uma vaca que está no final da gestação, no finalzinho da gestação aqui, ó, ela consegue captar apenas cerca de 18% a menos do que de nutrientes do que uma vaca não gestante. Porém, no terço médio da gestação, porque nessa avaliação feita com 100 dias de gestação aqui, ó, essa capacidade de captação de nutrientes em relação a uma vaca não gestante foi de 18% maior. Certo? Mas há a importância de notar que há um gradiente aqui, isso aqui, 18% a mais e 18% a menos aqui, dá um gradiente de 44%. Tá? Não é somar 18 para cima e 18 para baixo. Quem faz conta de desconto e de acréscimo consegue chegar nesse valor aí. Quer ver? Então, dá um gradiente de 44% na capacidade de captar nutrientes entre o terço médio, entre o meio da gestação e o finalzinho da gestação. Para mostrar como diferente a vaca fica em função do estágio fisiológico. Certo? Então, e aqui é um resumão de como as demandas e como a vaca é diferente dentro das mais variadas fases do ciclo de produção. Certo? Por exemplo, aqui, no terço médio da gestação, a vaca vai ter alta capacidade de consumo, baixa exigência nutricional e é uma fase de alta sensibilidade aos efeitos de programação fetal. Porque no feto em desenvolvimento lá dentro, nós vamos ter como ápice nessa fase o desenvolvimento do tecido muscular. Tá? Já no final da gestação, a capacidade de consumo vai ser, em média, 44% menor do que no terço médio da gestação. Ao mesmo tempo que a vaca tem uma exigência bem mais alta, porque a exigência de gestação cresce exponencialmente, e isso leva a uma condição em que ela vai estar mobilizando o músculo da carcaça para poder atender as demandas nutricionais, principalmente de glicose, dessa vaca aí. Tá? Então, ela basicamente vai arrancar tecido muscular da carcaça para poder usar esses aminoácidos como precursores para poder fazer gliconeogênese no fígado para poder atender a placenta com glicose. Bom, isso porque somente 10% de toda a energia que a placenta usa vem de ácido graxo volátil, que a vaca obtém lá no rumen, e também de gordura que possa ser mobilizada. Então, ela precisa encontrar uma maneira de gerar glicose e entregar glicose para a placenta. E durante a lactação, o cenário é completamente diferente.
Durante a lactação, a vaca vai entrar numa situação de alta capacidade de consumo, ao mesmo tempo de alta exigência nutricional, e é uma fase em que 60% a 85% de toda a energia que a glândula mamária usa, que é o principal sistema que recebe atenção nessa fase, vem de ácido graxo volátil, ou seja, ela consegue pegar do rumen, então, e também de gordura, que pode vir da dieta ou gordura mobilizada. Então, uma vaca com reserva corporal, na forma de gordura, ela consegue usar isso muito bem para sustentar a lactação, mas ela não consegue usar isso aí para sustentar a gestação. Tá? Enfim, isso aqui é só para mostrar que uma vaca de corte tem cenários fisiológicos e metabólicos completamente diferentes entre as diferentes fases do ciclo de produção. Tá? Agora, com base nisso que eu acabei de falar, existe uma fase do ciclo de produção aqui que eu considero que a gente tem uma oportunidade de ouro, onde a gente consegue juntar esses conceitos de fisiologia e de nutrição da vaca, tá? Ao mesmo tempo em que a gente aproveita o cenário de boa capacidade de consumo dessa vaca. Tá? Essa oportunidade de ouro acontece durante a seca, nessa fase do ciclo de produção aqui, ó, geralmente no pós-desmama. Tá? E aí, eu falo que é uma oportunidade de ouro, porque muitas vezes isso aqui é negligenciado em fazenda de cria. Vejam que essa fase de pós-desmama, estou colocando aqui uma vaca de um bezerro por ano, tá vendo? Quando ela vai desmamar o bezerro, quando vai ocorrer a apartação aqui, que dá uma reduzida muito grande nas exigências dela, por conta que, para a produção de leite, ela vai estar no meio da gestação, aqui no terço médio da gestação, certo? E nessa fase, as exigências de gestação ainda são baixas. Então, a gente tem uma janela de oportunidade aqui, que é uma fase de baixa exigência nutricional, que coincide com uma fase de alta capacidade de consumo. Então, e aí, a partir desse momento aqui, eu vejo que as exigências vão subindo, e ela sobe de maneira exponencial, enquanto que a capacidade de consumo vai caindo, e cai de maneira bastante acelerada. Então, você tem que ser rápido, tá, nessa fase, e aproveitar essa fase aqui, porque é uma fase de alta eficiência de resposta à suplementação, por exemplo. Experimentos que a gente fez lá na UFLA, a gente chega a pegar a vaca numa condição ruim e dar um suplemento, bota ela numa condição boa, a ter um gradiente de impressionantes 800 gramas de peso por dia de diferença de ganho de peso de vaca, entendeu? Você tira uma vaca que está passando fome e dá um suplemento para ela e faz ela ganhar 800 gramas a mais do que ela vinha ganhando antes. Nessa fase aqui do ciclo de produção, entendeu? Certo? É por isso que essa fase eu considero de janela de oportunidade de ouro. O que acontece é que muitas fazendas se faz justamente o contrário do que eu estou falando agora. Quando aparta o bezerro da vaca, o produtor joga essa vaca para escanteio, né? Vai para o pior pasto que a fazenda tem, entendeu? Justamente porque fala que é a fase que a vaca aguenta desaforo, é uma fase que a vaca consegue dar uma segurada nas coisas. Mas, fisiologicamente, do ponto de vista de como a vaca funciona, do ponto de vista de exigência e do ponto de vista de capacidade de consumo dela, a gente está desperdiçando a grande oportunidade aqui. Beleza? Então, essa fase, dentro de todas as fases do ciclo de produção, é a melhor fase para a gente poder recuperar a score de condição da vaca. Tá? Ao mesmo tempo, é uma fase, isso ocorre porque é uma fase de alta capacidade de consumo e baixa exigência nutricional. É a fase do ciclo que a gente tem esse maior diferencial. O tanto que a vaca consegue comer e o tanto que ela gasta. Tá? E, além disso, tem um efeito muito positivo sobre a programação fetal, porque é justamente nessa fase aqui que a gente vai estar no terço médio da gestação, a fase de formação do tecido muscular esquelético. Aí alguém pode falar assim, mas é seca. Geralmente é auge da seca, certo? Mas aí você tem que... É uma oportunidade da gente pensar em usar estratégias para poder superar isso aí, para poder colher os benefícios fisiológicos dessa fase aqui. Tá joia? Por que é importante aqui? Só falar brevemente agora do efeito de programação fetal, é porque é durante a fase gestacional que quase todas as células de tecido muscular que o animal tem são formadas, além de cerca de 60% das células de gordura também são formadas nessa fase, certo? Antes do animal nascer. E se a gente considerar que o que paga a conta na pecuária de corte é uma carcaça pendurada no gancho, né? No final da cadeia produtiva, carcaça pendurada no gancho, que é o que paga a conta. E essa carcaça tem músculo, gordura e ossos tem quase nada de valor comercial.
o que sobra para pagar a conta é músculo e gordura, e esses tecidos são majoritariamente formados e programados, têm o seu funcionamento programado durante a fase pré-natal, a gente não pode esquecer, não pode negligenciar essa fase. Tá? E falando do ponto de vista de crescimento de tecido muscular, é justamente nesse terço médio da gestação que as coisas ocorrem com uma ênfase bem maior. Tá? E é por isso que a gente não pode negligenciar essa fase. Então, quando eu estou falando que é a oportunidade de ouro, é porque ela junta tudo isso que a gente está falando aqui, ó, esses 3 pontos principais. Baixa exigência, alta capacidade de consumo e uma fase super importante para o conceito de programação fetal. Beleza? O que acontece é que muitas vezes a gente desperdiça essa oportunidade, entendeu? Então, entenda que uma fazenda que está negligenciando, que está chutando para escanteio uma vaca de corte nessa fase aqui, e muitas vezes a fazenda faz isso porque ela não tem programação e organização para poder ter recurso alimentar para essa época, você está fazendo a vaca numa fase que ela poderia recuperar a score, você está fazendo ela gastar a score corporal, ela vai chegar ao parto com score ruim, tá? Além disso, você está jogando um efeito muito negativo sobre a programação fetal aqui, que não se recupera depois, entendeu? Um bezerro mal programado nessa fase aqui vai entregar pouco desempenho durante a vida produtiva dele. Tocou o sinal, já é para acabar a palestra ou não? Então tá bom. Bom, vamos para a próxima. Isso que eu falei até então é a base do conceito de gestão nutricional. Eu tenho falado bastante sobre isso. Gestão nutricional significa a gente organizar o sistema de produção, certo? De modo a otimizar o uso dos recursos nutricionais em parceria com conhecimento sobre fisiologia e metabolismo da vaca. Tá? E aí, o que eu vou mostrar agora, o que a gente viu aqui, é um resumo desse conceito de gestão nutricional em função da época do ciclo de produção aqui. Para ver o que a gente pode fazer de melhor em cada fase. Esse é o 4º ponto do 7 que eu tenho para falar aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira fase que a gente fala é o seguinte. Só para fazer um resumo ainda do ponto anterior. Por que essa fase aqui, do pós-desmama, é a melhor fase para recuperação de score, é a fase mais eficiente para recuperar a score da vaca? Porque se você pensar no terço final da gestação, é muito difícil de fazer a vaca recuperar a score, porque ela está numa descendente de consumo, de capacidade de consumo muito grande. Então, você trabalhar com suplementação, ela vai ter que reduzir a capacidade ela vai comer suplemento, é ótimo você fazer isso, mas ela não consegue fazer as duas coisas, encher o rumen de pasto e de suplemento e otimizar a fermentação desse pasto. Ela acaba tendo que reduzir o consumo de pasto, porque a capacidade de consumo dela reduz bastante. Então, não é uma fase fácil de recuperar, é uma fase difícil, porque ela está com a capacidade de captar nutrientes reduzida, ao mesmo tempo que a exigência nutricional está aumentando bastante. Tá? Eu falo porque muitas vezes a pessoa percebe que a vaca está com score ruim nessa fase aqui. Ela fala assim, quando está na hora de dar uma olhada nas vacas que estão lá no fundão, vai se dar uma olhada nas vacas, porque daqui a pouco nós vamos ter que transferi-las para cá, para perto, para um piquete aqui mais perto, porque vai começar a parir. E aí você vai dar uma olhada nas vacas, elas estão com score horrível. Eu falo assim, não, nós vamos ter que chegar um suplemento nessas vacas aí para dar uma melhorada no score até ela chegar no parto, aí, senão não vai emprenhar depois. Só que aí já está tarde, entendeu? Está no finalzinho aí da gestação, está nesse cenário que eu falei para vocês. Exigência só subindo, exponencial, e capacidade de consumo caindo. Aí, ou o que acontece é o seguinte, chegou no parto, viu que o score está ruim e fala assim, não, agora no pós-parto nós damos uma suplementação nessa vaca aí para ela poder melhorar esse score para chegar na estação de monta com o score melhor, para dar uma recuperada, senão não vai emprenhar. Beleza, aí você pode meter comida na vaca no pós-parto aqui, só que você sabe para onde que vai a maior parte dessa comida que você põe para essa vaca? Vai para leite, porque a prioridade fisiológica dela aqui é produzir leite. Então, você chegar a comida numa vaca no pós-parto aqui, ela vai fazer leite, entendeu? Vai produzir uns bezerrão bruto e tal. E ela vai recuperar um pouco de score, mas vai ser pouco eficiente para recuperar a score corporal, certo? A prioridade do organismo dela, nessa fase, é a glândula mamária. Entendeu? Esse é vaca de leite. Pós-parto, você chega a comida, ela faz leite, né?
E isso acontece durante toda a lactação. Então, e chegar na estação de monta aqui, tá a mesma coisa, a vaca está lactante. Então, a melhor oportunidade de recuperar a escória é nessa fase que eu falei aqui para vocês. Certo? Aqui, ó. Dividindo o ciclo de produção... Espera aí. Dividindo o ciclo de produção em algumas etapas, considerando o que a gente pode fazer em cada uma delas, nós temos o seguinte, ó. Primeiro período, entre o parto e a prenhez. Vai pegar um período entre 70 e 90 dias aqui. É uma fase de alta demanda de energia, certo? Por conta da lactação. A glândula mamária usa aqui principalmente gordura do escório corporal para poder fazer leite. É uma fase que a vaca está em aumento da capacidade de consumo, certo? Mas é uma fase difícil de recuperar a score, porque comida vai virar leite aqui. Tá? O que você pode fazer nessa fase aqui? É trabalhar sempre com uma boa oferta de alimento, e isso aqui não é difícil de fazer, porque geralmente é uma fase de começo de águas. Né? Você tem que fazer a vaca entrar num ganho de peso positivo aqui, porque isso vai ajudar na estação de monta, e é uma fase que tem que cuidar também muito da nutrição mineral e vitamínica, pensando na reprodução dessa vaca, que vai ocorrer durante essa fase aqui. Depois, tem uma segunda fase aqui, que é da prenhez até a desmama, certo? Esse depois que a vaca emprenhou até chegar a fase dela desmamar, esse período aqui dá uns 120 a 140 dias. É uma fase que continua com uma alta demanda de energia para a glândula mamária, também é difícil de recuperar a score de condição corporal. É uma fase em que a vaca vai estar rapando o pasto, ela vai estar numa alta capacidade de consumo, porque a capacidade de consumo dela do pós-parto já vai ter recuperado completamente aqui. Não é tão fácil de recuperar a score, porque a maior parte da comida vai virar leite, mas é quando a maior parte das vacas ainda recupera um pouco de músculo, tá? Que elas perderam nas outras fases. É uma fase que a gente tem que procurar trabalhar corretamente a nutrição, pensando em produzir bezerros mais pesados à desmama e dar continuidade à gestação. E é uma ótima fase para poder organizar lotes com base na data de entrada na prenhez. Aqui você separa o que é vaca do cedo, o que é vaca do tarde, com base nas datas que elas emprenharam, certo? E de maneira alguma você pode deixar a vaca perder peso nessa fase aqui. Tá? Depois, uma terceira fase, que é essa fase aqui do pós-desmama, que vai durar entre 60 e 90 dias, tá? É o que eu chamo de ouro das oportunidades. É uma fase que a vaca está com alta capacidade de consumo, exigência baixa, é excelente para recuperar score e fazer reservas corporais, e tem o auge do efeito de programação fetal acontecendo aqui também. Metas para essa fase é trabalhar com a proteína bruta da dieta no mínimo em 10%. Então, você tem que ver que tipo de pasto que você tem, que tipo de recurso nutricional você tem, o que você pode usar para complementar para trabalhar com a proteína de 10% aqui. É a fase, de todas as fases do ciclo produtivo, de melhor resposta à suplementação. Então, se você trabalha, por exemplo, vendendo suplemento, e você quer fazer um ensaio numa fazenda de cria, e você quer selecionar uma fase em que o produto que você está vendendo lá, seja um proteinado, por exemplo, vai ter um ótimo resultado do ponto de vista de desempenho, você tem condição de pesar a vaca, faz nessa fase aqui que você não vai se arrepender, entendeu? Porque é a fase de resposta muito boa à suplementação. É uma fase que você consegue trabalhar muito bem o aproveitamento do pasto, e também é uma fase importante para poder organizar o sistema produtivo em lotes. Porque se é uma fase de recuperar a score corporal, e você não vai ter insumos para querer fazer isso com todo o seu rebanho, você tem que separar o rebanho em vacas que mais precisam recuperar a score, certo? E das vacas que menos precisam recuperar a score. E você trabalha estratégias diferenciadas para cada lote, certo? Essa fase vai ocorrer em épocas diferentes também, porque tem vaca que emprenha mais cedo, vaca que emprenha mais tarde. Então, excelente oportunidade para poder organizar o sistema produtivo aqui. E a última das 4 fases aqui é a fase de pré-parto, que é o terço final da gestação, também vai ser entre 60 e 90 dias. É uma fase de baixa capacidade de consumo, alta exigência nutricional, muito difícil de recuperar a score corporal. E além disso, se você meter muita comida na vaca aqui, você vai fazer bezerro nascer pesado e você pode ter problema de parto aqui. Tá? Também uma fase que tem efeito de programação fetal aqui, principalmente sobre a formação de gordura no feto. E aí, o que você tem que tentar trabalhar aqui é uma dieta de boa qualidade, com proteína no mínimo igual a 10%, tentar fornecer uma dieta mais digestível
e é uma fase que tem que cuidar bastante com o conforto e estresse da vaca por conta do pré-parto. Esse aqui é um resumo, sabe, desse conceito de gestão nutricional, e ainda para resumir um pouco mais, colocando aqui metas de desempenho, sabe, uma fazenda que tem condição de fazer pesagem de vaca ou de avaliar de alguma maneira o desempenho das vacas, e veja bem, estou dividindo aqui, agora fazendo uma outra divisão aqui em 3 etapas do ciclo de produção, considerando o que a fisiologia e as exigências nutricionais sugerem para cada etapa de produção. Seria o seguinte, ó, essa fase aqui, ó, do parto até quando vai chegando lá no final da lactação, seria, considerando o ganho de peso da vaca no peso de balança, a fase de manter o peso e manter o score corporal. Essa fase de terço médio da gestação aqui, ó, um pouco antes da desmama até um pouco depois da desmama, seria uma fase de fazer a vaca tentar ganhar uns 300 gramas por dia. E o terço final da gestação, com base nas demandas, né, da exigência dessa vaca, o ideal seria você fazer ela ganhar em torno de 500 gramas por dia aqui. Por que não ganhar peso nessa fase de lactação? Porque, na verdade, essa exigência nutricional aqui não fica retida, né, no peso de balança da vaca, ela vai virar leite. E enquanto que o bezerro, o feto em crescimento, fica retido no peso de balança da vaca. Tá? Esse aqui seria o que a fisiologia e as exigências sugerem, mas na prática não dá para fazer isso. Então eu tenho uma outra sugestão, que é com base no que é mais plausível de se fazer na prática, certo? É pegar essa fase aqui que é boa de pasto, ó, é a fase de lactação, e trabalhar a vaca ganhando uns 200 gramas por dia, certo? Pegar essa fase aqui do meio da gestação, final da lactação até um pouco depois da desmama aqui, ó, fazer a vaca ganhar 500 gramas por dia. E não é difícil fazer isso aqui, se você tiver organizar para ter recursos alimentares aqui, entendeu? E aí, porque é aqui onde você pega o auge do efeito de programação fetal. E no terço final da gestação você pode trabalhar de forma bem moderada, até porque não tem como evoluir para muito além disso, a vaca ganhando 100 gramas por dia de peso aqui. Se conseguir trabalhar com essas metas de desempenho aqui, ou de produção, você consegue manter a vaca com um score ótimo ao longo de todo o ciclo, fazer ela chegar no parto com um score ótimo, trabalhar bem o efeito de programação fetal. É o melhor que você pode fazer para poder fazer essa vaca ser bastante eficiente dentro do ciclo de produção. Certo? Vou para o 5º ponto agora, que é um resumo do ponto de vista de nutrição, do que a gente já aprendeu sobre nutrição de vaca de corte. E aí, para poder resumir bem, tá? A gente tem que trabalhar com a meta de nutrição para vaca de cria na seca de cerca de 10% de proteína bruta na dieta. Você conseguir trabalhar uma dieta usando o recurso que você tem, certo? Que consiga fornecer em torno de 10% de proteína bruta para essa vaca aqui, você vai cumprir bem essa fase do ciclo de produção. Por quê? Isso aqui maximiza consumo e maximiza também desempenho da vaca, tem proteína suficiente para ela poder aproveitar a fibra, aproveitar o volumoso, para o rumen funcionar direitinho, tá? Otimiza o uso da forragem, com melhores taxas de fermentação de fibra e de digestão ruminal. E aí é o seguinte, você pode trabalhar aqui suplementação concentrada, de acordo com a demanda, para poder melhorar o teor de proteína bruta da dieta, considerando a condição corporal das vacas e também verificando como é que está a condição do pasto que você tem. Beleza? Vou mostrar rapidamente alguns trabalhos que a gente fez que provam isso. Aqui são 3 artigos científicos, são 2 alunos de doutorado que eu orientei lá na UFLA, o Javier, ele é colombiano, ele voltou para a Colômbia, é professor lá na Colômbia, e a Carolina Nascimento, que faz pós-doutorado hoje lá comigo na UFLA. São alguns trabalhos que a gente publicou em 2022 e 2024 sobre uma pesquisa que a gente fez aqui. Uma pesquisa que no terço médio da gestação, vejam, entre os dias 100 e 200 de gestação aqui das vacas de corte, nós trabalhamos ou um cenário de nutrição ruim, que é esse que está mostrado nesse gráfico aqui, ó, foi uma dieta de 5,5% de proteína, sabe, no terço médio. E essa dieta de 5,5% de proteína aqui, que foi uma condição que simulou um pasto de seca, a gente chamou de nutrição ruim, ela promoveu um ganho médio diário de menos 150 gramas para essas vacas. E é o que muitas vezes ocorre a campo, sabe? E aí, nós temos aqui 3 linhas que mostram, ó, em verde, a evolução de peso de balança dessa vaca. Por que eu falo peso de balança?
porque é o peso mais fácil de acessar na fazenda, certo? É botar a vaca na balança. Aí nós temos uma divisão aqui também, no peso de balança, sabe? Separado em tecidos maternos e gestação. Por quê? Porque uma vaca gestante, ela não tem só, o peso dela não é só ela, não é só tecidos maternos, tem todo o crescimento de gestação que ocorre aqui. Uma vaca, para poder parir um bezerro de 32 quilos, por exemplo, ela precisa ganhar quase 60 quilos de peso, tá? 50 e poucos quilos de peso. Porque um bezerro de 32 quilos, ele é só 60% de todo o peso de gestação. Então, uma vaca que emprenhou com 450 quilos e chegou no dia ela parir, ela está pesando 450 quilos, essa vaca arrancou quase 2 arrobas de carcaça do corpo dela, entendeu? Para poder fazer esse bezerro que ela vai parir aí. Porque se ela está com o mesmo peso de balança, entendeu? Mas aí, assim, veja que do peso essa vaca perdeu 16, essas vacas, né? Porque esse aqui é um grupo, é um tratamento, um experimento de 2 anos. Elas perderam 16 quilos de balança e perderam 32 quilos de tecidos maternos. Eu estou chamando aqui de carcaça, porque é principalmente carcaça que elas vão perder, certo? Enquanto que a gestação aqui cresceu de 3 quilos para 18 quilos aqui, todos os componentes de gestação, tá? E aí, no terço final, a gente voltou a dar uma dieta um pouco melhor, essas vacas até recuperaram aqui, ó, 20 quilos de balança, mas continuaram perdendo tecidos corporais. De modo geral, ao longo de todo o ciclo, elas tinham ganhado 6 quilos de balança, mas perderam 40 quilos de tecidos corporais aqui. Então, se ao longo de um ciclo a vaca perdeu 40 quilos de tecidos corporais aqui, ó, de tecidos maternos, o que vai acontecer com ela aqui? Onde que ela vai recuperar isso aqui? Normalmente, uma vaca dessa aqui recupera esses 40 quilos de carcaça que ela perdeu aqui, sabe onde? No confinamento de vaca de descarte, porque ela não vai emprenhar depois e aí vai ter que ser descartada, entendeu? E aí só vai recuperar lá na hora que está dando uma terminada nela para mandar ela para abate. O outro cenário é um cenário em que a gente corrigiu a nutrição das vacas durante esse período de 100 e 200 dias de gestação para 10% de proteína bruta. E aí veja que o ganho médio diário, que era de 151 gramas negativo, passou para 600 gramas positivo, certo? A gente usou um proteinado de 3 gramas por quilo para poder fazer isso. Essas vacas, nesse período de 100 dias, ganharam 52 quilos de balança e ganharam 33 quilos de reservas corporais. 33 quilos de carcaça materna aqui, enquanto que a gestação cresceu de 3,17 para 22,6, tá? No terço final, elas continuaram ganhando um pouco de peso de balança, perderam um pouco de reservas corporais, que toda vaca vai mobilizar a reserva corporal nesse finalzinho de gestação, mas o saldo final do ciclo dessa vaca aqui foi o seguinte: ganhou 64 quilos de balança e ganhou 9 quilos de reservas corporais. Então ela completou o ciclo ainda acumulando um pouquinho mais de reserva do que ela tinha quando ela começou o ciclo. Ou seja, ela vai chegar no parto numa condição um pouco melhor do que ela estava no parto anterior ainda, certo? Então, que aumenta mais a probabilidade de prenhez dela. E o efeito de programação fetal aqui, comparando essas duas condições, é o que está publicado nesse trabalho aqui, que foi publicado esse ano, no Journal of Animal Science, é um dos trabalhos da tese de doutorado da Carolina, que resumidamente mostra o seguinte, ó, 16 quilos de diferença na desmama e 31 quilos de diferença em boi magro, tá? Como efeito de programação fetal naqueles 2 cenários que eu acabei de mostrar para vocês lá. A única coisa que mudou na vida desses animais aqui foi a dieta da mãe durante um período de 100 dias de gestação, no terço médio da gestação, que na prática vai coincidir com aquela fase de pós-desmama, entendeu? A fase que está próximo da apartação do bezerro da vaca, tá? E esse daqui, ó, essa uma arroba a mais de boi magro aqui é média entre machos e fêmeas aqui. Porque se a gente considerar só macho, deu mais de 40 quilos de diferença aqui. Ou seja, 40 quilos, 43 para ser mais específico, 43 quilos a mais em boi magro, considerando machos, só em função do que foi feito com a mãe desses animais durante um período de 100 dias lá da gestação. Beleza? Agora, vou para o próximo ponto, que é o dica 6 aqui, onde vai falar um pouco sobre conservação de alimentos. Tá? Nós temos um projeto lá na UFLA, ele já está em fase final, agora a gente já não está mais fazendo experimento nesse projeto aqui, a gente está só trabalhando os resultados. É um projeto de intensificação da cria. Ele é um esforço conjunto de 3 docentes, eu, o professor Tiago Bernardes e o professor Daniel Casagrande.
nós temos especialidades que são complementares, são um pouco diferentes. E aí resolvemos juntar isso aí para poder trabalhar nesse projeto aqui. A gente começou uns 5 anos atrás a pensar sobre isso aqui. Tá? Eu estudo e trabalho com nutrição de vaca, com metabolismo, fisiologia de vaca. O professor Tiago Bernardes, ele estuda e trabalha com conservação de alimentos, silagem, grãos e o impacto nutricional disso aí. E o professor Daniel Casagrande é um professor de forragicultura e ele trabalha com manejo de pastagens, ele trabalha com pastagens consorciadas, enfim. Nós juntamos, então, e trabalhamos juntos nesse projeto aqui, certo? Primeira coisa a considerar é que um cenário normal de intensificação, a gente vai ter que fazer adubação de pasto, certo? A adubação de pasto, fazer o pasto produzir mais, é geralmente um dos primeiros passos que se faz com isso, certo? Essas aqui são fotos lá do nosso rebanho, mas um entrave que tem quando se faz adubação, eu tirei um slide que tinha aqui para dar uma economizada de slides, mas um entrave que tem quando a gente faz adubação é que você vai produzir mais pasto nas águas e não necessariamente na seca. Quando você faz adubação de pastagem, o gradiente, né, de pasto nas águas e na seca, ele aumenta, entendeu? E aí, uma estratégia que a gente começou a considerar foi colher o capim das águas e fazer uma silagem desse capim para fornecer para as vacas na seca. E aí a gente fez um projeto piloto, só que aí não dá para fornecer, fazer uma silagem só de capim puro, é difícil de fazer ela ficar boa. Além de que não vai ter uma qualidade tão boa que tenha a nutrição que as vacas precisam na seca. Então a gente projetou aí uma mistura da silagem com concentrado, forneceu para essas vacas na época seca, que é essa foto que vocês estão vendo aqui. Esse foi o projeto piloto que a gente fez. A gente avaliou o comportamento dessas vacas aqui num silo, num sistema de alto consumo, onde a gente ia ajustando um canzil bem rudimentar feito aqui na entrada e mudando a posição dele com base nesses morões que estão colocados aqui do lado e dando só uma abrida na lona, uma mexida no silo aqui e deixava as vacas comer sozinha lá na boca do silo, certo? Mas foi um projeto piloto. O segundo experimento que foi feito foi avaliando qual era a mistura, aí assim, aqui a gente usou um concentrado misturado. No segundo experimento, esse aqui foi um orientado de doutorado do professor Tiago, a gente avaliou 2 formas de misturar um farelo, um concentrado com capim, de modo a elevar a qualidade nutricional para poder chegar a proteína próxima de 10% e tentar melhorar um pouco a fermentação. As estratégias testadas foi aqui braquiária com DDGS e mineral, e aqui foi braquiária com uma mistura de casca de soja e ureia para chegar no mesmo teor de proteína do DDGS e também mineral. As diferenças foram muito grandes aqui do ponto de vista de qualidade de fermentação, que dá para perceber claramente por essa foto, entendeu? Isso foi feito em silo bolsa. E, como vocês podem ver, essa silagem ficou escura, com características piores, e o consumo das vacas foi bem pior, e o desempenho das vacas foi bem pior quando elas consumiram essa silagem aqui. Foi feito todo um estudo avaliando a fisiologia, metabolismo, consumo e desempenho das vacas, comendo esses 2 tipos de alimento. E chegamos à conclusão clara de que essa mistura com o DDGS, além de ser mais fácil de fazer, era a melhor opção para poder fazer a silagem desse capim colhido na época das águas. Tá? E aí a gente projetou e delineou um experimento grande com 3 sistemas de produção. Certo? Os 3 sistemas de produção, que são os 3 tratamentos avaliados, são o seguinte. Primeiro, um tratamento controle, onde a gente trabalhou com um pasto sem adubação recente, fazendo um bom manejo desse pasto, porque a gente queria que nesse experimento fossem avaliadas as estratégias de intensificação, e não você manejar bem ou mal um pasto, entendeu? Porque se a gente pode pegar o tratamento controle e fizer cagada no manejo de pasto, a gente vai desfavorecer ele, não era isso que a gente queria fazer. Então, o manejo de pasto, mesmo no tratamento controle, que é um tratamento que só tinha suplementação mineral o ano todo, tá vendo? Ele foi feito de forma adequada. O objetivo foi tentar dar uma representada na realidade de muitos sistemas de cria no Brasil, mas mesmo assim ainda foi um tratamento top, porque ele permitiu a gente trabalhar com 1,2 pares de vacas bezerro por hectare nessa condição aqui. Condição sem adubação nos últimos 3 anos, bom manejo de pasto e mineral para as vacas o ano todo. Tá? O segundo tratamento, que foi o primeiro nível de intensificação,
foi onde a gente usou as estratégias mais comuns que um produtor pode ter para poder intensificar o sistema de produção na cria, que foi fazer uma adubação com 165 kg de nitrogênio por hectare ano, fazer manejo adequado do pasto, manejo por altura, fazer um diferimento de pastagem na época da seca, na época das águas, para usar na seca, né? E aí na seca trabalhamos com um proteinado de 0,2% do peso vivo, 12 gramas por quilo aqui, um proteinado de 40% de proteína bruta, sendo fornecido para essas vacas. E essas estratégias permitiram a gente começar nesse sistema aqui de produção com uma dotação de 2 pares de vaca bezerro por hectare, certo? O terceiro sistema, e aí cada sistema de produção desse aqui foi feito em vários piquetes, nós dividimos toda a área do gado de corte da universidade em um monte de piquetinho pequeno, e cada piquete era um sistema de produção aqui. A gente repetiu esse experimento ao longo de 2 anos. Então a nossa unidade experimental era um piquete que tinha algumas vacas dentro daquele piquete. Era como se fossem mini fazendas, várias mini fazendas que eram as unidades experimentais. O terceiro tratamento, que é o terceiro sistema de intensificação, foi uma intensificação, a gente chegou a chamar de super intensivo, mas é porque ela baseou na intensificação usando conservação de alimentos também. Então a gente manteve o mesmo nível de adubação do tratamento anterior, bom manejo de pasto, e aí aqui a gente diferiu 1/3 da área, nos meses de novembro até fevereiro, para poder fazer um corte, como nós estamos vendo aqui, ó. Nosso sistema simples dá uma plataforma de colheita de forragem, jogava dentro do vagão, um corte desse capim, né, tentando otimizar a produção de massa aqui, lá na época das águas, e para poder ensilar ele com DDGS, fazendo uma TMR com 10% de uma PMR, na verdade, com cerca de 10% de proteína bruta, certo? E além disso, depois de fazer esse corte aqui, essa área continuou vedada, porque ainda estava nas águas, para poder ser utilizada na época da seca depois. Então teve um segundo diferimento aqui. E na seca, essas vacas tiveram acesso a essa pastagem toda a área de pasto, inclusive essa área que foi diferida também, e também a silagem de PMR, que é Partial Mixed Ration, feita com o capim e o DDGS. O DDGS da Impasa que foi utilizado aqui. E isso permitiu a gente trabalhar com cerca de 2,9 pares de vacas de bezerro por hectare nessa condição. Aqui é uma foto que mostra uma organização de uma parte da área da universidade, com os vários piquetes dos vários sistemas de produção, tá? E tem alguns resultados parciais para poder mostrar para vocês aqui, ó. O principal resultado que a gente tem, óbvio que está entre ganho de lotação, certo? Que melhorou 55% quando a gente fez uma intensificação tradicional e 72% quando a gente fez a intensificação com a conservação de alimentos, certo? E aí, além disso, o gradiente de capacidade de suporte entre a seca, que é a barra amarela, e as águas, que é a barra verde, também mudou bastante aqui. Enquanto que no sistema controle a gente tinha um gradiente de 18%, ou seja, a capacidade de lotação na seca foi quase 20% menor, no sistema mais intensivo, essa capacidade praticamente igualou a zero aqui, ou seja, a capacidade de manter gado na seca e nas águas foi praticamente igual. Tá? Aqui é um dado de desempenho das vacas que mostra que o desempenho delas foi melhor, o ganho médio diário, né, das vacas foi melhor nos sistemas de intensificação. E aqui todo mundo pergunta, a gente não teve dado, não tivemos diferença no ganho médio diário dos bezerros entre os sistemas de produção aqui. Então, de modo geral, as respostas individuais não variaram. O que variaram foram os ganhos por área aqui. Todo mundo sempre pergunta, quando a gente falava disso aqui, a parte econômica. E o que eu tenho para falar da parte econômica aqui é o seguinte, a gente tinha, veja bem, isso aqui são custos estimados. Foi eu que fiz essa estimativa aqui, ela não é muito precisa, sabe? Porque eu não sou economista, não sou tão bom de economia. Então eu peguei toda a ferramenta que a gente tinha lá, tentando colocar todos os custos com logística, custo com mão de obra em cada um desses sistemas aqui. E veja que o sistema controle deu um custo de R$ 775 por hectare ano, contra 1.600 no sistema intensivo, contra 1.728 no super intensivo, que a gente usou a suplementação volumosa aqui também, certo? Só que como a produtividade cresceu bastante, foi crescendo também nesses tratamentos, de modo geral, o que a gente tem é o seguinte, ó,
é que a lucratividade, como porcentagem do valor investido, ela tende a reduzir levemente conforme você vai intensificando, certo? Mas o lucro líquido por hectare aumenta conforme vai aumentando a intensificação, porque a quantidade de bezerros desmamados por hectare vai aumentando também. Em resumo, é o seguinte: a quantidade de bezerros desmamados por hectare tende a aumentar mais, uma taxa maior, do que os custos por arroba produzida, que vão, conforme vão aumentando, também conforme a gente vai intensificando. Beleza? Chegando no final já. Esse aqui é o penúltimo ponto. E aqui é um ponto mais curto. No meu controle eu bati 1h02 até agora, mas estou acabando. Em relação a novilhas precoces, né, primíparas precoces, também chamadas de precocinhas, tá? Primeiro, algumas características consolidadas que a gente tem sobre isso. Isso não é pesquisa que eu fiz ou que eu conduzi. Esse material que eu reuni com base em algumas apresentações que foram feitas no Simpec e com base no conhecimento que já existe sobre esse assunto. Primeiro, características consolidadas disso aqui. A melhora na taxa de lotação e com ganho financeiro, quando você faz precocinhas de maneira bem feita. Porque você junta, veja bem, uma fêmea que está tendo ganho médio diário, ela está produzindo, crescendo, e ao mesmo tempo está produzindo bezerro, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a precocidade tem alta correlação genética com outras características de interesse econômico. Então, quando você analisa como que a precocidade é correlacionada geneticamente, ela dá alta correlação com peso de desmama, com peso sobreano, com período escrotal, entre outros. Ou seja, vale a pena selecionar e trabalhar a precocidade sexual, porque ela tem uma relação muito boa com outras características de interesse econômico. Por outro lado, as perdas gestacionais são maiores nessas novilhas precoces do que em outras categorias. Com média de alguns trabalhos mostram de 9 a 13% de perdas gestacionais aqui, contra menos de 7% em outras categorias. Tá? Outro ponto é que novilhas mais leves, né, dentre todas as novilhas, as primíparas precoces que emprenham, aquelas que são mais leves, elas têm maiores porcentagens de perdas gestacionais, além de terem menores taxas de prenhez também. Então, é um acumulado de conhecimento que existe sobre esse assunto. Outra, se essa novilha se mantiver emprenhando nos anos seguintes, certo? Que aí valeu a pena você fazer a precocinha, ela deixa na vida produtiva dela um lucro maior e um impacto financeiro altamente positivo no sistema de produção. Tá? Outra, ela não fica pequena quando adulta, porque esse era um mito que se tinha, entendeu? Se fazer precocinha, a vaca vai ficar pequena, isso é mentira. E o bezerro dessas fêmeas não é ruim. Muitas vezes ele pode ser desmamado um pouco mais leve, porque a capacidade de produção de leite dela é menor, mas ao longo da vida produtiva depois ele entrega desempenho como qualquer outro animal, certo? Principalmente porque ela geralmente não estava numa condição ruim durante a gestação. Então o efeito sobre a programação fetal desse animal é um efeito positivo. E é preciso cuidar com o problema de parto, trabalhar com DEPs, touros com DEPs negativas para peso ao nascer, e também prestar bastante atenção nas perdas gestacionais. Beleza? E aí, agora, outro ponto sobre precocinhas, que é um resumo também, é sobre quando fazer. Beleza? Com base em todas essas informações que existem, em quais situações isso passa a ser viável dentro de uma fazenda de cria. Primeiro, vale a pena fazer isso quando tudo estiver andando bem com as outras características, certo? Quando a reprodução das primíparas, das vacas estiver alinhado, tudo está correndo bem, aí você pode pensar em querer fazer precocinho. Não adianta pegar uma fazenda que está toda esculhambada, né, cheia de problema, tem um monte de assunto para resolver e querer começar a trabalhar com precocinho, fazer novilha precoce. Então, o primeiro passo é organiza o resto da fazenda, deixa as coisas alinhadas para você querer começar a implantar isso no seu sistema de produção. Você tem que fazer isso quando você tiver boa estratégia nutricional, principalmente para as etapas seguintes. Então, porque economicamente não adianta fazer precocinha se você não cuidar dela depois, ela não der conta de emprenhar na segunda oportunidade, na segunda estação de monta da vida dela, entendeu? Que aí economicamente vai empatar, não vai ter valido a pena fazer todo aquele esforço, certo? Terceiro ponto, iniciar sempre usando touros com DEPs boas para precocidade e outra, usar filhas para poder fazer precocinha
dá preferência para filhas de vacas que foram bem nutridas durante a gestação e que desmamaram com alto peso. Aí você vai ter maior chance de sucesso dessas fêmeas emprenharem precocemente. E outra é começar devagar. Iniciar com um número pequeno de animais sendo desafiados. Não adianta querer começar querendo colocar todas as novilhas da fazenda já sendo desafiadas. Beleza? Agora, o último ponto, que é sobre a parte econômica. Muita gente sempre comenta, sempre pergunta, quando se fala de intensificar a pecuária de cria, se isso vale a pena, se a conta fecha ou não. Aí tem algumas considerações que eu tenho para fazer sobre isso, que são os seguintes. Primeiro, é só um comparativo aqui de fazer conta de lucro e viabilidade de investimento na recria é fácil, né? É o menininho fazendo aquela conta lá, comparado com a cria. Na cria, o negócio é bem mais complicado, sabe por quê? É porque a cria é complexa, e aí na cria, isso é uma das razões pelas quais muito produtor não investe em tecnologia na cria, porque ele não consegue fazer conta para saber se aquilo vai valer a pena economicamente. Tá? É porque quando você tem que considerar todos os possíveis ganhos ao sistema. Como por exemplo, veja bem, a cria é dinâmica, produz resultados de médio e longo prazo, sempre 1 ou 2 anos para frente, então não dá para esperar imediatismo. Planejamento é fundamental. E aí o que gera resultado econômico na cria, aqui é dica de algumas variáveis que têm que ser consideradas porque elas geram resultado econômico, elas geram ganho econômico. Veja bem, quilograma de bezerro desmamado por vaca exposta, quilograma de bezerro desmamado por hectare, maior porcentagem de prenhezes do cedo, maior porcentagem de bezerros do cedo, que vão render valor melhor de venda de bezerro, maior porcentagem de prenhezes geral, vacas de descarte com maior peso, maior score de condição corporal, lotes mais uniformes, que você vai permitir você trabalhar com respostas mais assertivas, e bezerros que respondem melhor mais para frente do ciclo de produção, né, como efeito de programação fetal, e valor de oportunidade de áreas liberadas dentro da fazenda. Certo? Só para dar algum exemplo. E um outro ponto, eu estou trazendo um número aqui que foi apresentado pelo Antônio Schacker, lá no Simpec, como considerar como meta para uma fazenda de cria ter boa viabilidade econômica, para você saber se a conta está fechando, aqui não é nem fechando, a conta está sobrando, dando resultado, ter como meta rentabilidade anual de pelo menos 4% sobre o que vale a terra ou 20% sobre o que vale o gado. São números que ele sugeriu, Antônio Schacker, que pesquisa, que estuda isso, para poder entender melhor como que fazendas de cria podem ter viabilidade econômica, certo? Resumidamente, o que nós falamos aqui e que eu quero deixar para vocês de mensagem é o seguinte. Primeira dica, estruturar a fazenda para poder intensificar. É só um lembrete que o primeiro ponto que a gente falou foi ter estrutura, ter cerca, ter condição de poder trabalhar. Segundo, entender o lado da vaca. Então, conhecer a fisiologia, o metabolismo, como que a vaca funciona, é fundamental para a gente poder intensificar, para poder adotar tecnologia com vacas de cria. Terceiro, aproveitar a seca e o pós-desmama, tá? Não deixar aquela oportunidade de ouro passar em branco. A quarta dica foi fazer gestão nutricional, considerar o que uma vaca é em cada etapa do ciclo de produção e o que você pode fazer do ponto de vista nutricional. A quinta dica foi ter uma meta aí de composição da dieta, que é trabalhar com proteína de cerca de 10%. Fazendo isso aqui, do ponto de vista nutricional, você vai acertar muito. A sexta dica é não descartar a possibilidade de conservar alimentos, porque isso otimiza o uso dos recursos nutricionais, principalmente entre águas e secas. E aí usa estratégias para poder fazer isso. Porque essa opção de fazer uma silagem misturada com o DDGS, por exemplo, ela pode não servir para toda a fazenda, mas ela é um ponto, uma novidade que foi mostrada, que funciona, que dá certo e que traz resultado, entendeu? Então, fica essa possibilidade para poder ser avaliado. A outra é entender, toda fazenda de cria vai chamar a atenção o fato de precocinhas. Vão fazer precocinha ou não? Entender quando você deve fazer precocinhas. E o outro, o oitavo ponto mencionado aqui, é fazer conta direito para poder avaliar o retorno econômico, certo?
Muito obrigado, agradeço a atenção. Aproveitar que foi muita informação que o professor passou para a gente, mas eu estou com o microfone, vou fazer a minha primeiro, tá, José? Depois você faz a sua, e quem tiver mais pergunta aí pode depois levantar a mão que a gente vai passando. Professor, parabéns. A gente realmente, como o professor Nilman fala, a gente tem bastante escassez de gente pesquisando a fase de cria, né? E os dados que você traz são bastante recentes, são dados do Brasil, então acho que é uma área bastante importante. Acho que por isso está todo mundo ansioso para conversar com você e tirar algumas dúvidas, porque só 1h e pouco de palestra não, né, nunca vai sanar. Mas eu queria só que você explicasse de maneira melhor, né? Você fala muito de programação fetal e como a nutrição, né, da vaca influencia. Explicar um pouquinho, a gente tem um público aqui com mais alunos, algumas pessoas que não têm conhecimento do termo, explicar um pouquinho melhor o que é a programação fetal, né, e ali já falando um pouquinho da importância dela para o sistema como um todo. O conceito de programação fetal surgiu na década de 90, a partir de estudos epidemiológicos com seres humanos e com base em pessoas que nasceram na época da Segunda Guerra Mundial. Teve um caso particular que é chamado de Grande Inverno da Fome, ou Grande Fome Holandesa, que aconteceu em Amsterdã e nos arredores de Amsterdã, no último inverno da Segunda Guerra Mundial, onde foi muito difícil do ponto de vista nutricional, e muitas das mulheres, naquela ocasião, deram à luz a crianças, né? E aí depois se estudou toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento dessas crianças ao longo de toda a vida, e na década de 90, quando essas pessoas já estavam na fase adulta, com esses 40 e tantos anos de idade, uma série de estudos começaram a ser publicados sobre isso, mostrando um monte de problemas metabólicos. E aí uma teoria foi criada, chamada de teoria do fenótipo poupador, que diz o seguinte: depois, mais tarde, isso foi aplicada para estudos com animais e animais de produção. A teoria do fenótipo poupador diz o seguinte: se uma fêmea, uma mãe, está vivendo durante a gestação num ambiente de escassez de nutrientes, a natureza evoluiu para que o feto em desenvolvimento, seja ele do ser humano, seja o bezerro, para que o feto em desenvolvimento, né, daquela espécie seja adaptado, tenha sua formação adaptada para viver também num ambiente de escassez de nutrientes. E aí, basicamente, vou começar a falar só de vaca agora. A vaca que está passando fome na gestação, produzir um bezerro que seja capaz de economizar energia e nutrientes ao longo da vida dele. E a maneira mais inteligente que a natureza encontrou para fazer isso é economizando tecido muscular, porque tecido muscular é o tecido mais abundante do organismo do animal e é o tecido que mais gasta energia, porque ele está em constante uso, tem uma taxa metabólica muito alta, tem um custo de renovação celular muito alto, e isso faz com que o gasto energético seja muito alto. Então, e ao mesmo tempo, se você economizar uma certa quantidade desse tecido, o animal não fica inviável, sabe? Se você produzir um animal com 30% a menos de tecido muscular, ele ainda assim é viável, ele consegue nascer, crescer, reproduzir e assim por diante. Só que para a produção de carne isso é um prejuízo muito grande, né? Se a gente tiver uma situação dessa acontecendo. E as pesquisas que foram feitas em outros países e as que a gente fez aqui no Brasil já fizeram essa prova de conceito de que isso realmente ocorre. Então, bezerros de vacas que sofrem nutricionalmente, especialmente durante o terço médio da gestação, eles têm uma adaptação na expressão do seu genótipo. O genótipo continua igual, mas a forma como o genótipo é expresso é alterada, com marcas que permanecem durante toda a vida. Então é um animal que nasce preparado para produzir menos, porque nasce preparado para economizar energia. E sendo menos produtivo, ele vai produzir menos carne, menos carcaça, e não é o que a gente deseja na pecuária de corte. Então, aquele experimento que eu mostrei que deu uma arroba a mais de boi magro, por exemplo, considerando soma de macho, média de macho e fêmea, na verdade essa uma arroba a mais que foi identificada no animal de boi magro é o normal do animal, é o potencial genético que esse animal possui. Os filhos das vacas que a gente deu o tratamento nutricional ruim é que sofreram efeito de programação fetal e produziram uma arroba a menos porque houve uma adaptação
na formação deles lá dentro do útero materno, entendeu? Então, o efeito de programação fetal é uma adaptação, é uma defesa, resultado de milhões de anos de evolução na natureza, mas para animais de produção é ruim. A gente não quer que ocorra esse tipo de adaptação porque ele prejudica a expressão do potencial genético dos animais para a produção. A próxima geração, isso é um pouco variável e menos estudado, né, mas tem estudos já que se chama de programação transgeracional. Para algumas características ocorre essa passagem da programação, especialmente de algumas características relacionadas não ao DNA, mas sim a DNA mitocondrial, que aí está ligado à porção materna, mas de modo geral, eu diria que não, como geral, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, sabe? Uma fazenda que produz genética e usa, eu falo porque eu já vivenciei isso aí num estudo numa fazenda lá perto de Lavras. Produz genética e aí faz embrião, por exemplo, essa fazenda aí, Angus, produzia Angus, sabe? Touros Angus, PO. Só que ela não ficava fazendo em vaca Angus PO porque não conseguia emprenhar essas vacas Angus PO. Fazia em receptoras. E tinha receptor de tudo quanto é tipo. Entendeu? Umas tucura caquética até vaca Hereford de descarte, que eram uns dinossauros de vaca. Todas receptoras. Então, às vezes, pegava embriões que eram irmãos inteiros, entendeu? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, de mérito genético altíssimo e com base no ambiente uterino, no ambiente materno que eles viveram durante a gestação, que foram implantados em vacas diferentes, e etapas diferentes do ano, porque eles faziam um ano todo, sabe, ficar fazendo um embrião. Não era, então emprenhava a vaca na seca, nas águas, enfim. O final das contas é o seguinte: às vezes tinha irmãos inteiros, com o animal com pedigree excelente, mas ele era franzino, sabe? Menor, e aí não tinha valor comercial quase que nenhum. Se a pessoa soubesse identificar e olhar isso, ela entenderia que aquele animal tem um potencial genético gigante, ele pode ter descendentes excelentes, embora fosse um animal horrível de pista, por exemplo. Entendeu? Por conta que a expressão do genótipo dele não foi adequadamente realizada por conta do ambiente que ele viveu dentro da fase intrauterina. Não sei se respondi a sua pergunta. Mas existe uma transferência transgeracional disso daí, mas a gente entende pouco ainda. Eu não fiz parte de nenhum estudo sobre isso ainda. Tem uma aqui, José, depois eu passo para você, tá? Lohan, voltando para o primeiro ponto da sua apresentação, assim, aliás, fantástica, parabéns, tá? Muito obrigado. Você falou da divisão, né, dos lotes. Aí você tem uma recomendação, assim? Não tem um número específico para isso, não. De modo geral, porque isso depende da sua capacidade de mão de obra, depende de tamanho de curral, tem que ser mais ou menos alinhado com capacidade de processar animais no seu curral de manejo. Mas se eu pudesse fazer uma sugestão, seria ter uma capacidade de dividir seu rebanho de cria em pelo menos 3, para você, sabe, separar pelo menos em vacas do cedo e vacas do tarde, para dar estratégias diferentes, ou aquelas que precisam de mais ou de menos correção de score corporal. Entendeu? E rebanhos maiores você vai ser dependente de como eles vão ser manejados no curral de manejo. Às vezes distância do curral, às vezes você tem mais de uma área de manejo. Acaba que cada caso vai ser um caso, sabe? Não tem como dar uma recomendação muito generalista sobre isso. Matheus, você mostrou aquela fase pós-desmama como uma fase interessante. Aqui a gente fez um trabalho, né, foi assim, não foi um trabalho, né, no TCC,
no mesmo pasto, as vacas que estavam com bezerra ao pé ganharam 90 gramas, ganharam 490. As que tiveram, né, retirada e foi feita essa desmama. Mas a gente avaliou a parte das vacas muito superficialmente, a gente nem tinha assim, a fase da gestação delas, que elas estavam. A gente focou mais nas crias, as vacas nós só medimos ganho de peso. Mas deu 400 gramas de diferença da que continuou com a cria das que foram desmamadas. Deu 300, porque as que estavam com a cria ao pé ganharam, mesmo assim, ganharam 90 gramas, as outras ganharam, acho que 390, 400, alguma coisa assim. Vocês têm algum trabalho nesse sentido já, dessa desmama antecipada? Eu não fiz parte de nenhum trabalho que estudou a desmama antecipada. Eu confio nesse tipo de resultado e eu entendo que isso realmente ocorre e que é, sim, uma estratégia a ser considerada. Mas eu não tenho abordado ela aqui. E continuando ainda nesse assunto, teve uma outra apresentação que aconteceu no Simpec, de um pesquisador norte-americano, que mencionou um ponto interessante nesse sentido, que é a produção de leite das vacas. Uma recomendação de tomar cuidado os programas de melhoramento de Nelore, por exemplo, para não ficar selecionando vaca Nelore que produz muito leite ou que desmama bezerro muito pesado. Às vezes ela desmama bezerro muito pesado porque produz muito leite. Só que essas que produzem muito leite, elas demoram mais para voltar à atividade ovariana, para ciclar, emprenham mais tarde às vezes. Então, é um outro ponto a se tomar cuidado, sabe? A gente teria que tentar trabalhar com uma vaca que tivesse a produção de leite moderada. Não necessariamente um peso de desmama muito grande, como função de grande produção de leite da vaca, é algo positivo, porque ele vai exaurir mais essa vaca. E é mais ou menos o mesmo efeito que tem nesse caso. Quando você tira o bezerro antes, faz essa desmama antecipada, você economiza muito nutriente, muita energia dessa vaca que estava sendo direcionada para a produção de leite. E você consegue dar uma recuperada muito grande no score corporal dela. Isso vai refletir nos efeitos de programação fetal e tudo mais. Mas, por outro lado, tem que ter uma atenção com esse bezerro que foi tirado mais cedo dessa vaca. A fazenda tem que ter um programa para poder suplementar e sustentar esse bezerro, para ele seguir um fluxo de crescimento que seja satisfatório também. No caso lá, foi dado, foi percentual de peso vivo. 1 quilo de ração, tá, uma ração aí, os meninos da Nutrônicos, eu não lembro mais o nome, mas não houve diferença. Depois de 60 dias, a gente desmamou as outras lá e trouxemos, pesamos. Deu assim, as que foram, as bezerras, fizemos só as fêmeas, elas chegaram a ganhar tipo assim, 40 gramas a mais, mas num coeficiente de variação mais alto, ou seja, praticamente não houve diferença naquele momento, mas quando a gente mediu depois, que aí ficou todo mundo recebendo um produto que a Nutron tem, chama boião, né, que aí acho que nós demos 4 gramas por quilo de peso vivo, todo mundo. As que foram desmamadas deram a sentida e as outras continuaram. Mas aí depois a gente aí foi na época que eu vendi a chácara e a gente encerrou o experimento, mas a gente iria levar até a puberdade, acasalamento. Mas sem dúvida é uma estratégia interessante a ser considerada. O pessoal de São Paulo tem um estudo em andamento com desmama precoce, mas é feita bem mais cedo. Mas eu não sei os resultados ainda. O impacto da desmama precoce na programação fetal. Eu não sei os resultados ainda. Mas essa estratégia da desmama antecipada é, sim, uma estratégia interessante. Lembrando que tem que ter a programação, tem que ter os cuidados com o desenvolvimento desse bezerro que vai ser retirado da mãe mais cedo. Pessoal, mais alguém? Professor, essa situação que a gente encontra em muitas fazendas de chegar próximo da estação de monta e encontrar animais que não passaram por esse planejamento nutricional e estão com score baixo,
Aí você vai fazer um trabalho para o próximo ano, mas naquele ano você precisa tirar aquela situação de extrema de falta de nutrição. O que a gente deve atacar mais nessa dieta para preparar esses animais que não tiveram esse planejamento? Uma dieta mais proteica, mais energética, mineralização? O que a gente deve focar mais para tentar recuperar e conseguir um índice razoável nesse tipo de animal? De modo geral, tem que considerar tudo isso, sabe? Tanto proteína, quanto energia, quanto minerais e vitaminas, porque a consideração geral é tentar fazer esses animais estarem numa crescente de crescimento, de ganho de peso. Mesmo a vaca que está com score ruim, se ela tiver numa crescente, há algumas semanas, sabe, ganhando peso, se desenvolvendo bem, o organismo dela passa a entender que ela tem condição, né, de encarar uma nova gestação. E aí, para fazer ela ganhar peso e estar nessa boa trajetória de desenvolvimento, você tem que atacar o que mais está deficiente. Normalmente, e aí assim, você tem que ver como está a condição de pasto e tal, mas, de modo geral, é tudo, sabe? É energia, proteína e minerais e vitaminas também. Não pode deixar nada de lado. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, seria trabalhar isso vai ser na época das águas, um suplemento proteico energético aí com bons níveis de minerais e vitaminas. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, parabéns pela palestra. Eu sou acadêmica de zootecnia, estudo no UFNT, e eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Na categoria de novilhas precoces, né, nas precocinhas, se eu tenho um grupo que ele é acasalado, né, eu fiz um acasalamento dirigido, selecionados com touros com baixo peso ao nascimento, dependendo do tipo de suplementação que foi fornecido para esses animais no terço final da gestação, isso pode ter um impacto na questão de complicação de parto? Com a nutrição, isso vale para qualquer categoria, mas principalmente para novilha precoce, precisa fazer um planejamento adequado para fazer esse animal ganhar peso satisfatoriamente antes de chegar no terço final da gestação, para você trabalhar com a nutrição moderada no terço final da gestação. Às vezes acontece de faltar planejamento e chega no terço final e essa novilha está abaixo do esperado de desenvolvimento e você tenta compensar. Mas não é uma estratégia interessante fazer essa compensação, não. Tem que tentar fazer ela ganhar bastante peso nas etapas anteriores. Bom, alguém mais alguma coisa? Eu tenho um. Eu fiquei curiosa naquele último experimento que você mostrou, que você intensificou e forneceu mais a silagem, né? Foram aqueles três níveis de intensificação. Ali onde vocês escolheram a silagem é a área do piquete? Então, vocês deferiram a área, elas ficaram em um piquete com menor área por um período, diferiram 2 vezes ali, então diferiram, colheram. Isso. Elas ficaram, assim que o pasto estava adequadamente estabelecido, né, com as chuvas, eles passaram a ocupar só 2/3 do piquete, pastejando. 1/3 já foi diferido, para a colheita em fevereiro. Em fevereiro foi feito o corte, rente ao chão, para ensilagem. E aí essa área foi vedada para ser diferida, para ser pastejada na entrada da seca. Então, todo o verão, elas ficaram pastejando 2/3 do piquete. E na seca, elas ficaram pastejando o piquete todo, sendo 1/3 de pastagem diferida, e ainda receberam a suplementação com a PMR. Ah, não, eu fiquei curiosa exatamente por isso. Não foi de outra área o que vocês escolheram, que vocês conservaram, Não, foi da mesma ali. Área, como se fosse um sistema mesmo. E a entrada de nutrientes, a gente planejou para acontecer da seguinte maneira. A mesma quantidade de gramas de proteína que veio via proteinado no tratamento intermediário foi a quantidade de gramas de proteína que veio via DDGS no tratamento onde a gente fez a ensilagem. Mas em todos... e aí a fonte de volumoso veio de dentro do próprio piquete, nos 2 sistemas de produção.
Pessoal, ali, Marta. Professor, excelente a sua palestra, mas eu queria só tirar uma dúvida. Quando você fala em 10% de proteína bruta, você fala em proteína verdadeira ou oriunda também de ureia? Total. Da dieta total. A proteína verdadeira mais envolvendo também proteína verdadeira e nitrogênio não proteico. Bom, o contra-regra já está pedindo aqui para a gente parar, né? Então, professora, a gente vai agradecer, né, toda, né, a correria quando o pessoal vem para Araguaína, é maratona mesmo. O professor Edênio acabou de me falar que o voo dele voltou para Brasília por um problema que teve, então eles vão para Brasília, vai chegar mais tarde. Então, é maratona chegar aqui em Araguaína, até nosso aeroporto está pronto. Mas obrigada pela sua vida, obrigada pela dedicação. Bem-vinda, Araguaína, você ainda fica com a gente aqui até amanhã. E está aqui um presentinho da organização para você, tá bom? Muito obrigado.